Sagrada Escritura. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra: O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Esse trecho que eu li com os irmãos é o final, a segunda parte da conversa do nosso Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, que nós começamos a estudar semana passada. Então eu li com vocês do primeiro verso ao versículo 8, nós vimos que a conversa de Jesus com ele girou em torno do assunto do novo nascimento, e que o Senhor Jesus Cristo então mostrou para ele a respeito da necessidade do novo nascimento. Aí, meus irmãos, a conversa continua, e é esse trecho que eu quero estudar com meus irmãos hoje à noite, que vai do versículo 9, na verdade, até o versículo 21. E a conversa se transforma num monólogo. Nicodemos só diz essa palavra agora, depois ele não fala mais nada. Aí é só Jesus que fala, né? Ou seja, só uma pessoa fala, só Cristo fala. Mas ele faz uma pergunta para Jesus, e essa pergunta mostra que Nicodemos, apesar de todas essas explicações de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é resistente para compreender. Jesus está explicando, reexplicando, procurando demonstrar, procurando explicar as coisas, fazendo comparação, comparando com a questão do vento, essa obra poderosa do Espírito Santo na terra, que é de dar um novo nascimento àqueles que ele quer dar, àqueles que ele quer realmente salvar. Mas Nicodemos não entende. Nicodemos é teimoso, ele resiste a compreender essas coisas, e ele então diz no versículo 9: como pode ser isso? Ele ainda está resistente, ele está duvidando de que isso possa acontecer. Ele está dizendo assim: não é possível, como é que é isso? Ele é um homem religioso, fariseu, acostumado apenas com uma religião externa, e naturalmente tinha aquelas pessoas que vinham dos gentios e gostariam de se tornar, fazer parte da religião judaica, e a orientação que eles davam era uma mudança apenas externa, de obediência às tradições, às leis deles, mas nada que tocava realmente o coração. Ele estava acostumado com isso. Ele amava e gostava e prezava por uma religião de aparências, por uma religião, como eu disse hoje pela manhã aos irmãos, de cerimônias, mas não uma religião de coração, não uma religião de mudança. Ele não podia compreender que precisava ter uma mudança assim tão grande, que o problema não era apenas externo, de práticas, de obras, mas era interno, de natureza, que o homem é mau, que o homem é pecador. Ele não podia compreender isso. Ele estava já entendendo, mas ele não estava aceitando essa doutrina de Cristo, resistindo ao testemunho, ao ensino de Cristo. Então Jesus mostra para ele
Cuidado, Nicodemos. Jesus diz a ele: cuidado, Nicodemos. Como é possível que tu não entendas se tu és mestre em Israel? E se tu continuares nessa tua teimosia, tu não vai entender coisas ainda maiores. Se eu falo de coisas daqui da terra, se eu falo de coisas que acontecem nesse nível aqui, no mundo, na terra, no planeta Terra, aqui embaixo, como entenderás a respeito das coisas celestiais? Como vais compreender a respeito de coisas que vêm do céu, que vêm da glória, que vêm da Trindade, que vêm do próprio Deus? Como tu vais compreender isso se não te dispões a entender essas coisas que acontecem aqui na terra? Como vais entender os decretos de Deus e os planos de Deus que nasceram na mente de Deus na eternidade, antes de todas as coisas, antes de todos os tempos, antes de existir terra, céu? Isso nasceu na mente de Deus, é decreto divino, é propósito divino. Como vais compreender isso se não compreende, se não aceitas nem as coisas aqui que acontecem na terra? Jesus está dizendo para ele: você precisa ser humilde, você precisa crer, você precisa deixar essa soberba, esse orgulho e me ouvir, porque eu sou uma testemunha que vem do céu. Eu trouxe verdades que ninguém conhece nesse mundo, que ninguém sabe, e que só eu sei porque eu vi, eu experimentei, eu sei do que eu estou falando. Eu trouxe para esse mundo, Jesus, o Evangelho de João já começa dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo, a palavra, a revelação de Deus. Jesus está dizendo: eu sou testemunha do céu, eu vim trazer verdades celestiais, e se você continuar nesse orgulho, você não vai conhecer, você vai perder a sua alma. Você não vai conhecer essas realidades espirituais, por causa da sua teimosia, por causa da sua religião de aparências. Você desprezará essas verdades espirituais. Então o meu tema hoje, irmãos, é exatamente esse: Jesus é uma testemunha celestial. Eu quero lhes falar hoje sobre esse testemunho que vem do céu, que vem de Cristo, e que nós precisamos ouvir esse testemunho, que se nós não ouvirmos esse testemunho, nós estaremos cegos, perdidos. Infelizmente, muitos e muitos não querem saber desse testemunho celestial. Eles não querem saber das coisas de Deus. Eles passam a vida inteira sem meditar em Deus, sem meditar naquilo que Deus revelou. Nós não devemos buscar saber de coisas que Deus não revelou. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós, diz, o Antigo Testamento, e aos nossos filhos. Essas coisas que Ele revelou, que vem do céu, que vem na palavra, que vem do Verbo de Deus, essas coisas nós temos que buscar ouvir, buscar conhecer, compreender. Temos que fazer isso, temos que nos humilhar e ouvir a palavra que vem do céu e crer nela. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos mostrar aqui, meus irmãos, nesse texto. Vamos ler então o texto, meus irmãos. Eu começo novamente com o versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, disse o Senhor Jesus. Então Nicodemos responde e disse-lhe: como pode ser isto? Nicodemos fica confuso, conforme eu procurei explicar agora há pouco aos irmãos. E aí veja a resposta de Jesus. Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Irmãos, duas coisas aqui o Senhor ele repreende Nicodemos em dois sentidos, né? Primeiro, que como mestre ele deveria conhecer já essa doutrina, porque ele era mestre de Israel. Ser mestre de Israel significaria o seguinte: significaria conhecer, e conhecer muito bem, o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está cheio de textos que apontam para essa obra vindoura do Espírito Santo, para essa obra do Espírito como vento livre e soberano que transforma corações de quem quer, né? Então, o Antigo Testamento, ele aponta para a vinda de Jesus em carne,
é a promessa de todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, ele mostra que quando Jesus Cristo viesse, haveria então uma grande transformação, o Espírito Santo viria com poder, mostra a nova aliança. O profeta, por exemplo, diz que o Senhor iria fazer uma aliança diferente, uma aliança em que ele iria tirar o coração de pedra e iria colocar o coração de carne, uma aliança em que ele faria com que o seu povo fosse obediente, que não precisaria que ninguém dissesse: olha, vamos adorar, porque todos iam querer adorar, todos voluntariamente desejariam obedecer a Deus. Isso viria na nova aliança. Ele fala, o Antigo Testamento está cheio de promessas de uma obra futura, poderosa do Espírito Santo, que iria então se cumprir muito em breve. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Quando Pedro fala no Pentecostes, ele também cita o Antigo Testamento. Ele diz assim: olha, isso já era prometido, a vinda do Espírito Santo. Nicodemos era um mestre em Israel, um conhecedor do Antigo Testamento, mas ele não aceitou esse testemunho de Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus repreende Nicodemos porque ele, o Verbo, o mestre, estava ali e Nicodemos estava resistindo ainda à palavra de Jesus. Ora, o próprio Nicodemos tinha chamado Jesus de Rabi. Lá no versículo 2, o que ele diz? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha que palavra elogiosa, mas na hora que Jesus ensina uma coisa dura, ele não aceita, ele resiste. Então essas palavras são vento no sentido de fumaça, não tem valor realmente, não significa muita coisa, porque ele não se submete a Cristo. Então, como é que ele pode ser um mestre de Deus, um mestre de Israel, do povo de Deus, um mestre que deveria conhecer o Antigo Testamento, um mestre que deveria conhecer, submeter a Deus, porque era mestre do povo de Deus, e aquele que é enviado de Deus, ele não ouve. Então ele não ouve nem o Antigo Testamento, e ele não ouve nem o verbo de Deus, aquele que vem de Deus. Jesus o repreende e põe isso na face de Nicodemos e diz para ele assim: tu és mestre de Israel e não sabes isto, Nicodemos? Não compreendes essas coisas que deveria ser? Tu és o mestre, deveria saber disso, mas tu não aceitas. E ele não está falando de um crente comum, de um judeu comum, ele está falando de um mestre. Então por isso a repreensão de Cristo, um mestre verdadeiro, um líder do povo, um guia do povo de Deus, deveria ser perito nesse assunto, deveria entender esse assunto, deveria conduzir o povo nisso, mas era um ignorante, era um cego, não sabia. Por que não sabia? Porque não havia no Antigo Testamento testemunho disso? Sim, havia. Segundo, porque Jesus Cristo não foi claro? Sim, ele foi claro. Porque Jesus Cristo não tinha dado credenciais claras ali de que ele tinha vindo de Deus? Sim, o próprio Nicodemo disse: ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Por que ele não sabia? Não é porque não existia testemunho, não é porque era impossível conhecer aquelas coisas, mas era porque Nicodemos resistia ao testemunho de Deus, ao testemunho que estava vindo de Deus desde o Antigo Testamento e que estava diante dele agora, na pessoa do Verbo de Deus, diante dele naquele momento. Ele resistia, ele era teimoso. É aquilo que nós podemos chamar, meus irmãos, de uma ignorância voluntária. Há uma ignorância voluntária, há uma cegueira voluntária, e esse texto ele vai mostrar exatamente isso, né? Daqui a pouquinho, se Deus quiser, eu vou chegar lá onde diz assim no versículo 19: a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo, é impossível você esconder a luz, não é verdade, irmãos? Acenda uma vela no quarto escuro, é impossível você não perceber que a luz ali é uma vela, é uma fagulhazinha, bem pouca luz, mas ela é suficiente para se manifestar. É luz, a luz veio, a luz brilha e todo mundo enxerga a luz, não tem como dizer que não enxergou, que não percebeu a luz. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. É voluntário. Eu não quero a luz, eu não amo a luz,
eu resisto à luz. Então esse texto ele traz um alerta imediatamente para nós, um alerta dizendo assim: cuidado, cuidado, para que você não se torne um ignorante voluntário, alguém que voluntariamente resiste à luz de Deus, que está brilhando diante de você, que está sendo proclamada diante de você, mas que você resiste voluntariamente porque você não ama a luz, porque você não quer a luz, e porque você prefere as trevas, você prefere a ignorância, você prefere ser enganado, você prefere que mintam para você e não que digam a verdade para você. Cuidado, porque isso é próprio da natureza humana, meus irmãos. O mestre de Israel fez isso, e isso é próprio do homem. Por isso que Jesus falou: você tem que nascer de novo. Porque quando o homem não é nascido de novo, quando o homem não tem o Espírito Santo, ele é resistente à palavra, ele é duro à palavra, ele resiste. Não é que a palavra não seja clara, não é que a palavra não seja auto-evidente, não é que a luz não esteja se manifestando, mas é que ele aborrece, ele abomina a luz. E é um mestre. Esse é o primeiro alerta. O segundo alerta do texto é: cuidado com os vossos mestres. Cuidado com quem você chama de mestre. Cuidado com aqueles que vocês ouvem, com aqueles que vocês seguem. O mestre deve ser um homem que enxerga. O que acontecerá se um cego guia outro cego? O próprio Jesus disse: ambos cairão, que irmãos? No barranco, no buraco, ambos cairão. Como é que pode um cego guiar outro cego? Não pode. Então eu tenho que ter muito cuidado sobre a respeito de a quem eu estou ouvindo, quem eu gosto de ouvir. Hoje há muitos e muitos enganadores, como havia no tempo. Nicodemos mesmo não era um mestre hábil, não podia nem mesmo ser chamado de mestre. Jesus está dizendo tudo isso para ele aqui com essas palavras. Como é que pode um mestre não saber disso? Como é que pode alguém que deveria ser o líder do povo, o guia do povo, não compreender essas coisas e não discernir isso? Como ele vai guiar os outros? Tu és mestre em Israel e não sabes disso, Nicodemos? Então tome muito cuidado com seus mestres, muito cuidado com quem você ouve, com quem você gosta de ouvir, internet, rádio, televisão e todas essas coisas. Irmãos, nós temos que ter discernimento. Homens cegos não devem ser ouvidos, homens ignorantes nas verdades de Deus não são mestres coisas nenhuma, são usurpadores, são mentirosos. Homens que de forma voluntária resistem a Cristo, resistem ao Evangelho, não creem na Bíblia de verdade, não pregam a Bíblia de verdade, não aceitam o testemunho do Novo Testamento, não aceitam o testemunho do Verbo de Deus, como Nicodemos no Novo Testamento, porque Jesus veio no Novo Testamento, o Verbo se encarnou, não deve ser ouvido. O que vai acontecer, irmãos, com Nicodemos e com as pessoas que não ouvem, é que elas vão ficar exatamente nas trevas, na ignorância, na cegueira espiritual. E aí o Senhor Jesus Cristo fala assim no versículo 11, vamos ler por favor. Ele diz assim: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Eis aqui o problema. Nós temos falado, é interessante Jesus usar o plural, né? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus é uma testemunha junto com outros. Nós temos falado, sabemos certas coisas. Observe os verbos aqui, vamos ver os verbos. Na verdade, te digo que dizemos, o que é que nós dizemos? O que sabemos. Depois, testificamos, outro verbo. O que é que nós testificamos? O que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo: eu não estou falando de uma fábula, eu não estou falando de uma coisa que eu inventei, que é mentira. Eu estou falando de alguma coisa que eu sei, que é realidade. Eu estou falando de alguma coisa que eu vi. E eu não vi, aqui ele coloca o plural. Por que plural? Não? Provavelmente aqui Jesus se refere a todos os profetas em geral. Jesus é o profeta, mas aqui esse plural deve se referir aos profetas e aos seus discípulos e aos apóstolos, que são os apóstolos dele, que ele estava escolhendo, que ele estava convivendo ali naquele momento, que ele daria a palavra e que eles espalhariam o Evangelho e que escreveram o Novo Testamento. São testemunhas,
São homens que receberam a revelação de Deus, o testemunho de Deus, e que não estão falando de fábulas. O Antigo Testamento não é uma fábula, o Novo Testamento não é uma fábula, isso são fatos. Esses homens receberam de Deus. O Jesus, que é o Verbo, que é o profeta por excelência, trouxe a palavra para eles e deu a eles, e eles proclamam essa palavra, essa verdade, e essa verdade eles têm experimentado, eles têm visto o poder dela, eles foram testemunhas oculares, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitar, Jesus ficou 40 dias com eles viram Jesus subir ao céu, eles ouviram Jesus prometer o Espírito Santo, eles receberam em Atos 2 a promessa desse Espírito Santo. As testemunhas da Bíblia, Jesus e os seus profetas. Nós temos que ouvir esses profetas, não os falsos, não os Nicodemos, não aqueles que não têm realmente crido, não os ignorantes voluntários, mas aqueles que realmente receberam a palavra de Cristo. Os apóstolos, os profetas, a Bíblia Sagrada. Aqui está o testemunho, irmãos. Nós temos que ouvir esse testemunho, nós temos que nos prender a essa palavra, mas infelizmente, o que o Senhor Jesus vai falar para Nicodemos, para o Sinédrio inteiro, aquelas autoridades todas vão rejeitar, a maioria delas. Nicodemos depois vai aceitar, graças a Deus, mas o Sinédrio e o povo judeu, como povo, vai rejeitar. Vamos ler de novo o versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Que triste é isso, é que eles não aceitam, eles não recebem, eles não creem, eles não se dobram, eles são resistentes, eles são teimosos, eles são ignorantes voluntários, eles dizem: não quero a luz, não aceitamos a luz, queremos ficar nas nossas trevas, na nossa religião falsa, de aparências. Eles resistem, meus irmãos. Muito cuidado, aqui todos esses textos são alertas para nós, cuidado para não fazermos isso também, para não resistirmos à luz, para não resistirmos ao testemunho de Deus no seu Evangelho, no Verbo, e no Antigo e no Novo Testamento. Aí Jesus fala, meus irmãos, das consequências dessa rejeição, terrível consequência, e observe bem, ele vai falar no versículo 12, vamos ler, aqui tudo ele está repreendendo a Nicodemos, e ele vai falar da seguinte maneira, meus irmãos: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Deixa agora eu explicar isso aqui para os irmãos. Coisas terrestres, Jesus fala de duas coisas, dois tipos de coisa, né? O versículo 12 diz assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, coisas terrestres e coisas celestiais. Que coisas são essas? Coisas celestiais, Jesus mostra com essas palavras o que ele está se referindo com coisas terrestres, quando ele diz assim: se vos falei de coisas terrestres. Do que ele tinha acabado de falar para Nicodemos? Olha, se vos falei de coisas terrestres, eu acabei de falar, ele tinha acabado de falar com Nicodemos sobre o quê? Sobre o novo nascimento. Então essas coisas terrestres se referem a obra do Espírito Santo na terra, ao que o Espírito Santo executa na terra. O Espírito Santo vem do alto, vem do céu, vem da glória, vem, aí eu disse para vocês até que nós podemos traduzir novo nascimento por nascer de novo, como nascer do alto. Lembra que eu falei semana passada? É uma possível tradução também. Nascer do alto, de fato, é um nascimento do alto, ainda que aqui eu prefiro, entendo que seja a tradução correta, nascer de novo mesmo, mas de fato é um nascimento que vem do alto, é um nascimento que vem de Deus, que vem do Espírito, que vem não é obra do homem, mas é uma obra que acontece na terra, meus irmãos, na terra, aqui entre nós. Então, é aqui que se prega o Evangelho não vai ser pregado aos mortos, o Evangelho não vai ser pregado aos que já foram para o inferno, o Evangelho não vai ser pregado fora daqui, dessa esfera terrestre, ele é para ser pregado aqui, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a cada criatura, quem crer e for batizado será salvo, e na medida que vamos pregando, o Espírito Santo como o vento sopra sobre quem quer e dá um novo nascimento. É aqui na terra, no mundo que nós pregamos, é aqui no mundo que o Espírito Santo faz essa obra poderosa de novo nascimento. Então, coisas da terra,
Coisas terrestres se refere a essa obra do Espírito Santo na terra. Mas aí Jesus fala aqui, né? Vamos ler no versículo 12, ele diz assim: se vos falei de coisas terrestres e não creste, você não crê nas coisas terrestres, como crereis se vos falar das celestiais? Você não crê nem no que acontece aqui nesse mundo e que pode ser notado, né? O vento sopra onde quer, mas você ouve a sua voz. Você percebe, o fulano mudou, é uma pessoa nova, ele é um crente agora, ele anda na piedade, o Espírito Santo transformou a vida dele, transformou o seu coração, tornou um homem piedoso. Você vê isso, você olha em volta e percebe isso aqui entre nós, a obra do Espírito Santo, a obra de santificação em toda a igreja de Deus, em todas as congregações onde o Evangelho está sendo pregado. O Espírito Santo está soprando, Deus está discernindo, modificando. É perceptível esse efeito da obra do Espírito Santo. As pessoas começam a crer, as pessoas começam a se voltar para a palavra, as pessoas começam a se preocupar com o pecado, as pessoas começam a desejar abandonar o pecado e a viver para Deus, as pessoas começam a pensar nas coisas de Deus, nas coisas do céu, na glória. Elas começam a fazer aquilo que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e não apenas coisas. Isso dá para discernir, dá para perceber, dá para ver, dá para observar o efeito dessa obra poderosa do Espírito Santo aqui entre nós. Então Jesus está dizendo assim: se eu vos falei das coisas terrestres, vocês não creem naquilo que dá para observar o efeito. E quanto ao céu? E quanto ao que você não pode ver? Irmão, nós não podemos ver o céu, nós não podemos ver os decretos de Deus, nós não podemos descobrir por nós mesmos os decretos de Deus, aquilo que Deus decidiu na eternidade, aquilo que Ele determinou na eternidade. Se Ele não revelar para nós, nós jamais saberemos. Não dá nem para observar esse decreto, porque esse decreto aconteceu fora do tempo, ocorreu fora do tempo, fora do espaço, na mente eterna de Deus, é do céu. Jesus diz: olha, se você não consegue nem crer no que acontece aqui na terra, como você vai crer se eu falar para vocês das coisas que aconteceram lá no céu, que vem do céu, no sentido de que vem de Deus, no sentido de que vem da mente eterna, a vontade, o decreto, o santo decreto de Deus. É isso que Jesus está falando. Então, coisas da terra, coisas do céu. Como nós poderemos conhecer as coisas de Deus, que Deus determinou, que Deus decidiu, que Deus decidiu fazer e que Ele está fazendo, mas isso foi decretado na eternidade? Como nós poderemos ter discernimento dessas coisas? Quando nós ouvimos o que Jesus fala. Observe o versículo 12. Se vos falei, quem foi que falou? Jesus. Das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar? Quem é que pode falar das coisas celestiais? Jesus também. Se vocês não creem o que eu, Jesus, falo da coisa da terra, como vocês vão crer se eu, Jesus, falar das coisas do céu? Quem tem que falar? Quem tem que revelar? Quem tem que mostrar? Jesus. Então Jesus é uma testemunha do céu. Preste bem atenção nisso. Para que eu saiba as coisas de Deus, os planos de Deus, que eu tenho que saber, que Ele quer que eu saiba, Ele revelou. Jesus veio para revelar, Jesus veio para falar isso, Jesus veio para dizer isso. Para que eu saiba essas coisas, eu tenho que ouvir Jesus, mas que eu tome muito cuidado para que eu não faça como Nicodemos, como Sinédrio, como os outros judeus, que ouviram, mas não aceitaram. Final do versículo 11: não aceitais o nosso testemunho. Muito cuidado para que nós não caiamos nesse erro, para que nossos ouvidos se tapem para a palavra de Jesus e nós comecemos a ouvir outros mestres, falsos mestres. Só Jesus nós temos que ouvir. E meus queridos irmãos, o texto está dizendo aqui de uma forma tão preciosa, maravilhosa, que a nossa única luz é Jesus. Jesus é a luz do mundo. É a luz do mundo. Ele é a luz, Ele é o verbo.
Observe bem, o testemunho de João é o seguinte, João, o Evangelho, vai dizer o seguinte: você quer saber a verdade, você não quer ficar nas trevas, você quer ter luz, você tem que olhar para Jesus e tem que ouvir a palavra de Jesus e tem que prestar bem atenção no que Jesus está falando e não tem que fazer como Nicodemos, não tem que deixar de aceitar, você tem que aceitar, você tem que crer, você tem que abrir o coração, o ouvido para esse testemunho de Jesus, porque só assim você terá luz. Se você não fizer isso, você não terá luz, você não terá nem discernimento do que Deus está fazendo na terra e nem discernimento do que Ele decretou no céu. Entenda que o que Ele está fazendo na terra foi o que Ele já determinou no céu, é decreto dele. E Ele está revelando essas coisas em Jesus. Então você quer ter luz? Jesus está dizendo para todos nós, irmãos, não faça como Nicodemos, não faça como Sinédrio, não faça como os judeus em geral, que não aceitaram, que foram teimosos, rebeldes voluntários, ignorantes voluntários, mas ouça o testemunho de Jesus. E Jesus vai dizer o seguinte: eu sou uma testemunha peculiar, eu sou uma testemunha única, não tem ninguém parecido comigo. Jesus é a testemunha celestial, é a testemunha que veio do céu. Ele declara isso no versículo 13. Esse versículo 13 é um dos mais impressionantes, o versículo isso é o 13 mesmo, é um dos mais impressionantes de toda a Escritura. Vamos ler, ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. O Filho do homem que está no céu. Observe isso aqui agora, tá? Ninguém subiu ao céu. Jesus está dizendo, ninguém foi no céu. Ele está falando de todas as pessoas que vivem nesse mundo aqui. Ele está dizendo assim: ninguém subiu ao céu. Ninguém tem experiência do céu, senão o que desceu do céu. Quem tinha descido do céu? Quem tinha vindo do céu? Ele mesmo. De onde ele veio? Do céu. O Filho do homem. Filho do homem, ele se identifica conosco. Ele é o Filho do homem. Ele é homem. Mas ele é um homem, ele é o Deus homem. Ele não é um homem comum. Ele é um homem que é o Deus que se encarnou, que se revestiu de humanidade, que se revestiu, que se tornou homem, 100% homem, 100% Deus. Ele é o único que veio testemunhar do céu. Irmãos, pegue isso, por favor, preste bem atenção nisso. Nós só temos Jesus, nós só temos Jesus. Só Jesus pode falar das coisas de Deus, só Jesus pode falar dos segredos de Deus, só Jesus pode falar do céu, e de maneira apropriada e com autoridade, porque Jesus é Deus, porque Jesus veio do céu, porque Jesus veio de Deus. Ninguém pode falar como ele diz, ninguém, não tem ninguém como eu, não tem ninguém que foi para o céu, não tem ninguém que possa dar testemunho de lá. Não ouça os que morreram não vem falar nada do céu, não ouça só a mim, ouça a mim que desci do céu, o Filho do homem, e ele diz que está no céu. Ora, como é que ele podia estar no céu se ele estava na terra, não é? Uma importante manifestação, revelação da deidade de Cristo, da divindade de Cristo. Cristo é homem, Filho do homem, mas Cristo aqui, Filho do homem, na presença de Nicodemos, olhando para Nicodemos, ele diz: o Filho do homem que está no céu, porque ele nunca deixou de ser o quê? Deus. Como Deus, ele nunca deixou o céu, porque Deus é Espírito, Deus está em todas as partes, Deus está, inclusive, e a morada de Deus, o céu, a glória celestial. Então Jesus está no céu, sempre esteve no céu, ele nunca deixou de ser Deus. Aqui está esse mistério nessa pessoa divina. Nós já estudamos na confissão de fé uma pessoa, duas naturezas. Uma pessoa, duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. Essa pessoa bendita é um mistério, é algo que nós não podemos compreender, está além de nossa compreensão, mas cremos nessa afirmação de Cristo, cremos que ele é 100% homem, cremos que ele, quando andou na terra, também era 100%, e continua sendo 100% Deus, e como Deus
ele está no céu. Então ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E portanto, ele que é do céu, ele que é o homem que veio do céu, ele que é o Filho de Deus, ele que é o Filho do homem, ele que é o Deus encarnado, ele que é o Deus homem, só ele pode falar do que, irmãos? Do céu. Só ele pode falar das coisas do céu, só ele pode falar da eternidade, só ele pode falar dos decretos de Deus, só ele pode mostrar e revelar isso para nós, e só ele, portanto, nós devemos ouvir, só o testemunho dele nós devemos aceitar. Eis aqui a atitude fatal, mortal, que Nicodemos ainda estava seguindo, que o Sinédrio infelizmente continuou seguindo, que os judeus em geral infelizmente continuaram seguindo, é que eles não aceitaram exatamente o testemunho daquele que veio do céu. Eles não aceitaram exatamente o testemunho daquele que trouxe as informações importantes do céu. Eles não aceitaram, irmãos. Jesus está dizendo: como é possível? Vocês não conseguem nem crer nas coisas que acontecem aqui na terra. O novo nascimento acontece na terra. Como vocês vão crer se eu vos falar das coisas do céu? E eu vim do céu, eu que trouxe essa verdade, essa palavra dos decretos de Deus, da palavra de Deus. E afinal, irmãos, o que é que Deus decidiu na eternidade? Aí Jesus vai começar a falar, né? Então, a partir do versículo 14 ao versículo 16, nós vamos falar dos planos do céu. E aí Jesus começa a falar. Vamos ver o versículo 14. Ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis aqui o que aconteceu no céu. Deus amou o mundo na glória, na eternidade, antes de todos os tempos. Deus amou a humanidade, Deus amou os homens, e Deus decidiu salvar os homens no Filho, porque Jesus está dizendo isso aqui no versículo 14: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Levantar aqui, irmãos, vocês conhecem o trecho da serpente no deserto? Quem não conhece vai conhecer agora. Vamos fazer uma leitura aqui, Números capítulo 21, vamos ler a partir do versículo 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Veja a incredulidade e murmuração do povo. Então, diz o versículo 6, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, e que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Jesus diz: assim como a serpente. Vamos olhar agora para a palavra de Jesus. Versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto. E o que acontecia? O povo pecou, Deus mandou as serpentes picavam as pessoas iam morrendo. Então elas pediram: Moisés, pecamos, ora a Deus. E Moisés orou, e Deus disse: faz uma serpente, coloca numa haste, deixa ela levantada. E Moisés fez uma serpente de metal e deixava ela levantada, e todo o povo, todo aquele que era picado, quando olhava para ela, ficava o quê? Curado. Ela estava levantada. O que Jesus está dizendo? Isso é um tipo
de Cristo. Ilustrava o que Jesus ia fazer. Jesus também, veja só no versículo 14, como Moisés levantou, a importância aqui está no verbo levantar, e como Moisés levantou a serpente ficou no alto, e todo que olhava para ela era salvo da enfermidade. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse levantar aqui, irmãos, se refere à cruz. Cristo foi levantado numa cruz. Cristo foi posto numa cruz, e todo aquele que olha para Cristo hoje, que foi também picado pela serpente do pecado, está morrendo, é um morto espiritual, está envenenado, está morrendo, vai para o inferno, é um condenado. Mas se ele olhar para Cristo, ele será também o quê? Salvo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja o que diz o versículo 15: para que todo aquele que nele, o que, irmãos? Crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus foi simbolizado nessa serpente. Aliás, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Já disse isso 1000 vezes aqui na congregação. Está cheio de tipos de Cristo, aponta para a vinda de Cristo, e Jesus está dizendo claramente aqui, não precisa nem tentar provar. Jesus mesmo disse: olha, aquela serpente estava apontando para mim. Quando Moisés levantou, na verdade o que o Pai estava dizendo ali era: virá aquele que vai salvar a humanidade, não da doença, não do veneno físico, mas do veneno espiritual, mortal, do pecado. O meu filho Jesus virá, será levantado, será crucificado. Na cruz vai cair sobre ele todos os pecados do meu povo, e ele vai morrer no lugar deles. A minha ira vai cair sobre eles, ele vai pagar tudo. E todo aquele que olhar para ele será o quê? Que crer nele não vai perecer, mas será o quê? Salvo. Aí Jesus diz, o grande e maravilhoso versículo 16. Esse é o versículo mais famoso de toda a Bíblia, acredito. E também o que já fez, possivelmente o que já fez mais bem a tantas almas, de todas as Escrituras também. Quando diz o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está, meus irmãos, esse grande e maravilhoso texto que é celestial, que vem do céu. Jesus está falando do amor do Pai. Quando foi que Deus me amou? Quando foi que Deus amou o seu povo? Quando foi que Deus amou a sua igreja? Quando foi que Ele amou? Na eternidade. Esse capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares o quê? Celestiais. Está vendo aqui? Em Cristo. Como também nos elegeu nele, quando foi? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tudo tem a ver com o amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Quem fez isso? E quando fez isso? Ele nos elegeu, Ele nos amou, Ele nos predestinou, e Ele fez isso, segundo o versículo 4, essas bênçãos celestiais, essas bênçãos dos lugares celestiais. Isso tudo aconteceu antes da fundação do mundo. Deus amou o seu povo antes de todos os tempos. Deus amou a sua igreja. É isso que Paulo está falando aqui. Antes de todos os tempos. Isso vem. E quem revelou isso? Quem revelou este amor? Cristo. Nós não poderíamos. Observe, irmãos, e é isso que Jesus está falando do que vem do céu. E aliás, é uma expressão inclusive de Paulo aqui, que nós temos as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Essas coisas celestiais, essas coisas que têm a ver com o céu,
tudo isso, todas essas coisas têm a ver com antes da fundação do mundo, essas coisas que têm a ver com o decreto secreto de Deus, essas coisas foram reveladas no Senhor Jesus Cristo. E ele revela isso aqui para Nicodemos. Vamos voltar para João. Ele diz então, no versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está, qual é a fonte do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? Veja o que Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira significa uma maneira que não pode ser expressa em palavras, é tão infinita, é tão gloriosa, é tão surpreendente, é tão indescritível, que apenas Cristo diz: de tal maneira. Eis o amor de Deus. Nós somos todos pecadores, traidores, pecamos em Adão, pecamos com Adão, e assinamos o pecado de Adão com os nossos próprios pecados. Temos desafiado a Deus a vida inteira. A humanidade traiu a Deus e ofende a Deus e opõe-se a Deus e desejou a morte de Deus o tempo todo. Desejou, junto com Satanás, um mundo sem Deus, um mundo onde os homens seriam Deus, uma humanidade que não merece absolutamente nada, só merece a ira de Deus, só merece o inferno, só merece a condenação. E Deus ama estes. Deus ama esta humanidade. Deus ama homens como nós. Deus ama esta humanidade, meus irmãos, e Ele ama de tal maneira que Ele dá seu Filho, Jesus, para ser pendurado numa cruz, para ser levantado como uma serpente no deserto, para que todo aquele que nele crê, o seu Filho unigênito, aqui se enfatiza o único filho no sentido da trindade, no sentido de que nós somos filhos também, mas por adoção, mas ele é o único filho, o Filho de Deus. Ele veio a esse mundo, ele veio morrer por pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. Ele veio morrer para que os crentes tenham vida, ele veio morrer para que os crentes sejam salvos, ele veio pagar o preço, ele veio fazer tudo na cruz para que estes não morram. Exatamente, os traidores, os inimigos, os ofensores, os que queriam a morte do próprio Deus, Jesus veio morrer por eles, para que eles sejam salvos e tenham a vida eterna. No versículo 17 diz, meus irmãos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas agora eu preciso falar de um assunto aqui, para que fique claro, meus irmãos, e esse é um tema muito importante. O que é a palavra mundo no versículo 16? Nós temos aqui algumas referências sobre mundo. Vamos ler aqui o versículo 16 e os próximos versículos. Observe: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Mais uma referência, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o que é mundo nesse trecho, meus irmãos? Fica claro que o mundo aqui é a humanidade caída, alienada de Deus, miserável em seus pecados. Essa humanidade, a humanidade, Deus amou em Cristo, enviou seu Filho para salvar homens. É a humanidade caída e pecadora. Mas eu tenho que fazer uma ressalva, uma explicação aqui, porque infelizmente o versículo 16 tem sido muito mal interpretado com relação à questão exatamente dessa palavra. A maioria das igrejas evangélicas hoje no Brasil são arminianas.
Nós somos calvinistas, irmãos, aquilo que se conhece por calvinistas ou reformados. Nós acreditamos numa expiação limitada. Nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, diferente dos arminianos, não veio morrer por todos os homens em geral, mas ele veio morrer pelo seu povo, pela sua igreja, pela sua amada noiva. E esse texto, versículo 16, tem sido tomado por arminianos como uma prova da expiação ilimitada, como uma prova de que Cristo de fato veio morrer por todos os homens indistintamente, e não como os calvinistas ensinam, que ele veio morrer especificamente por seu povo. E, portanto, eles entendem que mundo aqui é cada pessoa, sem exceção, todos os homens, que Jesus Cristo veio morrer por todos os homens, cada homem, cada mulher. E eu quero mostrar para vocês no Evangelho de João que não é assim, irmãos. Não é assim. O Evangelho de João claramente aponta para uma expiação limitada, para o fato de que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ele veio salvar o seu povo, o seu povo. Eu vou ler apenas alguns textos, e aqueles irmãos que ainda não tiveram contato com a questão da expiação limitada, isso vai servir para vocês começarem a meditar, e depois nós podemos até conversar sobre isso. Mas eu preciso fazer essa correção aqui, e assim, mostrar esse entendimento bíblico aqui aos irmãos. Quando o texto fala mundo aqui, eu vou repetir, a nossa interpretação junto com outros reformados é que mundo aqui é a humanidade realmente alienada, caída, pecadora, necessitada da graça, da misericórdia de Deus, mas isso não significa, especialmente no versículo 16, que cada pessoa sem exceção. Jesus está falando aqui da humanidade, mas não se implica necessariamente em que no versículo 16 se refira a cada pessoa sem exceção. E eu vou lhes mostrar isso agora, meus irmãos. Vamos ler alguns textos. Vamos ler primeiro aí João 3:36, o que está bem pertinho aí de vocês, o versículo 36, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele, o quê? Permanece. Isso significa que Deus não está amando essas pessoas, mas Deus está o quê? Irado. Entende? Então Deus está irado e continuará irado contra estas pessoas. Logo aqui então nós observamos que a Bíblia ensina que há um amor de Deus, um amor eletivo, e Paulo fala lá em Efésios capítulo 1 que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, a sua igreja. E quando você chegar no capítulo 5, texto que eu já li tantas vezes aqui com vocês, a partir do versículo 18, quando ele vai falar que a esposa deve ser submissa ao marido, e o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. A igreja, quem é a igreja? Esses são os eleitos de Deus que ele elegeu. Paulo diz lá em Efésios 1, antes da fundação do mundo. Então a Bíblia mostra que existe um grupo, um corpo, que é a igreja de Cristo, realmente definido. Só Deus sabe, ninguém sabe quantos são e nem quem são, só Ele sabe. Mas existe esse grupo na humanidade, entre os homens, a quem Ele amou. E existem aqueles, juntando texto com texto, a quem só restará uma coisa de Deus: a ira. Então no versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele o quê? Permanece. Deus está irado e vai continuar irado com estas pessoas. Vamos ler outro texto aqui, capítulo 6, versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Aqui está.
Quem virá a Cristo e quem será salvo por Cristo e quem Cristo não vai perder e quem Cristo vai dar vida eterna? Observem, versículo 37, todo que o Pai me dá, todo que o Pai me dá, virá a mim. Ele não vai perder nenhum. Paulo diz em Efésios que nós fomos eleitos, predestinados antes da fundação do mundo. São esses que o Pai dá. Nenhum se perderá. Ele não vai perder nenhum, absolutamente nenhum. Cristo vai salvar a todos, vai dar a vida eterna a todos. E esses que ele veio, especificamente o que, irmãos? Salvar na cruz do Calvário. Agora o capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por quem ele dá a vida? Pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele foi dar a vida aonde? Na cruz. Vamos continuar lendo. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas do mercenário, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Aí ele repete no verso 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim, ele diz: como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida, perceba, pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. É claro que Jesus está falando da cruz, irmão, não tem o que negar. E ele diz assim no versículo 18: ninguém me atira, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E por quem ele vai morrer na cruz? Ele diz: eu tenho as minhas ovelhas, eu vou morrer por elas. Tem aquelas que não são minhas ovelhas. Ele diz assim: eu tenho ovelhas que estão fora desse aprisco. Aqui ele está falando dos dois apriscos, aprisco judeu e aprisco gentil. Ele tem ovelhas entre os judeus e ele tem ovelhas entre os gentios, que não são judeus. Ele está dizendo: eu vou juntar todas elas, então será um rebanho e um pastor, e eu vim morrer por elas. 13, versículo 1. Aqui fala do amor. O amor de Jesus. Olha o que diz no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem eram? Quem eram esses? Os discípulos, os verdadeiros que eram realmente dele. Ele amou, diz o texto, estava chegando a hora dele. Que hora era essa, irmão? A hora dele morrer, irmãos. A hora era a hora da cruz. Estava para chegar. E aí diz aqui: deste mundo a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus, ele amou a vida inteira dele, ele amou aquelas pessoas, ele cuidou delas que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou até o extremo, continua amando. Então fica claro, né, que tem uns que Jesus ama. Jesus não ama a todos. Esse amor, deixa eu colocar bem claramente, esse amor é o amor salvífico. Há um amor geral, meus irmãos, por todos os homens, sim. O Senhor Jesus Cristo disse que nós temos que amar os nossos inimigos, como o próprio Deus que faz cair sua chuva sobre os justos e sobre injustos. Há um amor na providência. Deus é amor, Deus cuida de toda a criação, de todos os homens em geral. Mas o que nós estamos falando nesse momento é de um amor específico, um amor pela a igreja de Deus. Capítulo 17 agora, no versículo 6, irmãos, diz assim: a mesma expressão que Jesus vai usar aqui, que ele tinha usado lá no capítulo 6, os que o Pai deu a ele. Veja: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus
e tu me deste, e guardar a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Observe o que ele diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque, irmãos, são teus. Ele ora por todos, ele ora pelos que o Pai deu a ele. Então fica bem claro, e irmãos, a Bíblia está cheia de textos, cheia de versículos que deixam bem claro que há um amor de Deus pela sua igreja, pelo seu povo eleito, por aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Quero concluir aqui no versículo 16 do capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto não é prova, não pode ser prova da expiação geral, de um amor sem definição por todos os homens, cada homem indefinidamente, sem que produza realmente a salvação, porque isso seria contradizer o próprio Evangelho de João, em vários desses textos que eu mostrei aos irmãos, e toda a Escritura, na verdade, que fala sempre do amor de Deus por um povo específico. Então, como nós podemos entender aqui, irmãos, o mundo no versículo 16? Aqui, o ponto que mais se estabelece, meus irmãos, é a questão da humanidade. Deus amou homens caídos. A ênfase de João 3,16 é essa: Deus amou homens caídos, Deus amou uma humanidade caída. Mas isso não significa que esse texto esteja dizendo que há uma expiação ilimitada, não. Deus amou uma humanidade caída, mas João, o versículo 16, não está dizendo que Jesus veio morrer por todos indistintamente. Não está dizendo. Mas que sim, ele amou homens pecadores, uma humanidade caída, perdida, que não merecia absolutamente nada dele, mas ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, de tal maneira amou essa humanidade caída, que deu o seu Filho unigênito, para que, aí veja que aqui especifica bem, para que todo aquele que nele o quê? Crê. Quem são os que vão crer no final das contas? São aqueles que o Pai deu a ele. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, eu quero finalizar a mensagem de hoje dizendo o seguinte: creia em Jesus. O que o texto está dizendo aqui para nós, de maneira bem clara, bem prática: a eleição pertence a Deus, a predestinação pertence a Deus. Mas o que Jesus mandou foi: ide por todo mundo pregar o evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eu não devo perguntar: Senhor, sou eleito ou não? Sou um predestinado ou não? O que a Bíblia me orienta é: creia. Creia. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo. Faça como o povo no Antigo Testamento. O que eles faziam? Eles olhavam para a serpente, e todo aquele que olhava, porque estava crendo, não é? Era o quê? Salvo. E é isso que nós temos que fazer. E é isso que nós pregamos sempre, irmãos. Nós cremos na eleição e na predestinação, mas nós temos que entender que a questão não é eu querer saber primeiramente se eu sou um eleito, se eu não sou um eleito. Essa questão não é a primeira que eu devo buscar. A grande questão que eu devo buscar é: o que eu devo na verdade fazer hoje aqui é ouvir o Evangelho, é confiar em Jesus, é me arrepender dos meus pecados, é crer. Aí, se realmente eu crer e me arrepender, aí eu vou poder saber, né, posteriormente, o que eu sou o quê? Um eleito. Mas o ponto agora é: creia, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. E se você crer, você será salvo, e significará que você estará recebendo o testemunho celestial. E nós vamos continuar falando desse testemunho celestial semana que vem, tá bom?